Se você sofre para dizer não, atenção! O problema talvez não seja falta de personalidade, talvez não seja falta de coragem e talvez nem de gentileza. A psicologia tem observado que muitas pessoas sentem um verdadeiro medo emocional ao negar um pedido. E esse medo pode custar tempo, energia, relacionamentos e até a sua saúde mental. Você aceita favores que não quer fazer, empresta dinheiro quando não pode emprestar, assume responsabilidades que não são suas e depois sofre sozinho. Neste vídeo você vai entender por que algumas pessoas entram em pânico ao dizer não, o que existe por trás desse comportamento e como começar a criar limites sem se sentir culpado. E existe uma descoberta da psicologia que pode mudar completamente a forma com que você enxerga essa dificuldade. Vamos começar com uma pergunta simples. Quando alguém pede algo que você não quer fazer, o que você sente? Desconforto, ansiedade, culpa, medo de decepcionar essa pessoa. Se a sua resposta foi sim, você não está sozinho. Muitas pessoas não dizem sim porque querem, dizem sim porque sentem medo das consequências de dizer não. Medo de parecer egoísta, medo de perder o carinho de alguém, medo de criar conflitos e medo de desapontar alguém. E é nesse ponto que aparece uma das descobertas mais importantes da psicologia. Em muitos casos, a dificuldade não está na palavra não, está no significado emocional que a pessoa atribui a ela. Para algumas pessoas, dizer não parece rejeitar alguém. Parece ser uma pessoa ruim, parece correr o risco de ser abandonada. Mas existe um problema enorme nessa lógica. Quando você nunca diz não para os outros, muitas vezes acaba dizendo não para si mesmo. Não para o seu descanso, não para o seu tempo, não para os seus próprios projetos, não para a sua saúde. E o acúmulo dessas pequenas renúncias produz algo perigoso, o ressentimento. A pessoa ajuda de novo, ajuda mais uma vez, mas por dentro ela está se sentindo usada. Começa a ficar cansada, irritada, sobrecarregada. E então surge uma pergunta importante. Como alguém tão prestativo pode acabar tão esgotado? Você está se sentindo assim? A resposta está justamente na ausência de limites, porque gentileza sem limite costuma virar desgaste. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. Muitas pessoas acreditam que serão amadas só porque sempre falam sim para tudo, mas relacionamentos saudáveis não são construídos apenas com concordância, são construídos com honestidade. E honestidade inclui limites. Guarde essa frase para sua vida. Quem nunca diz não para ninguém acaba desaparecendo dentro da própria vida. Essa frase é forte, eu sei, mas ela explica algo que acontece silenciosamente dentro de você. Você vai se adaptando tanto às expectativas dos outros que deixa de perceber as suas próprias necessidades. Eu tô errada? E é isso que pode gerar ansiedade, estresse, baixa autoestima, exaustão emocional. Mas existe uma boa notícia para você que esse padrão pode ser mudado. A primeira coisa que você precisa entender é que dizer não te faz uma pessoa ruim. Dizer não é uma habilidade e, como eu sempre falo, habilidades podem ser aprendidas. Eu levo essa frase para minha vida muito. Você não precisa começar negando tudo, nem criando conflitos. Vamos por partes, né? Você pode começar com pequenas situações. Um compromisso que você, por exemplo, realmente não consegue assumir. Um favor que ultrapassa seus limites. Uma tarefa que não cabe na sua rotina. E existe uma técnica simples. Antes de responder imediatamente, dê tempo para pensar. Diga para quem está solicitando um favor para você. Vou verificar e depois te respondo.
Essa pequena pausa ela reduz a pressão emocional do momento e ajuda também você a se decidir melhor com mais clareza. Mas olha só, no início desse processo você pode se deparar com uma barreira muito comum, a culpa. Muitas pessoas começam a estabelecer limites, mas elas imediatamente começam a se sentir culpadas por isso e acreditam que isso significa que fizeram algo de errado. Só que a culpa nem sempre é um sinal de erro. Às vezes ela é apenas um desconforto natural de mudar um comportamento antigo, padronizado. E para quem passou anos agradando a todos ao seu redor, costuma estranhar quando começa a priorizar suas próprias necessidades. Mas desconforto não significa que a decisão foi errada necessariamente. E essa diferença muda tudo. Existe uma pergunta que aparece muito nas buscas da internet, abre aspas, por que eu tenho medo de dizer não, fecha aspas? A resposta pode envolver vários fatores. Experiência da infância, necessidade de aprovação, medo de rejeição, conflitos familiares também e a ansiedade social. Cada pessoa tem a sua própria história, mas existe algo em comum nisso tudo. A maioria das pessoas aprendeu que agradar era mais seguro do que contrariar. E é justamente por isso que a mudança exige prática, não só a perfeição em si. Ninguém aprende a estabelecer limites da noite pro dia e tá tudo bem. Se você guardar apenas uma informação deste vídeo, eu quero que você guarde essa. Dizer não para alguém não significa rejeitar essa pessoa. Muitas vezes significa respeitar a própria vida, respeitar a si mesmo. Limites saudáveis não afastam relações verdadeiras. Elas fortalecem relações saudáveis, olha que bom. Olha como é importante entender esse tópico. Quanto mais você aprende a respeitar os seus próprios limites, mais equilíbrio emocional você constrói. E agora, algumas perguntas rápidas que você pode estar se fazendo. Por que sinto culpa quando digo não? Porque você pode ter associado limites à rejeição ou egoísmo. Outra pergunta, é possível aprender a dizer não? Sim, claro que é. Porque, como eu falei, é uma habilidade emocional que precisa ser desenvolvida. E dizer não faz de mim uma pessoa ruim? Não, definitivamente não. Faz de você uma pessoa com limites, uma pessoa com maturidade emocional. E toda dificuldade para dizer não é um problema psicológico? Não necessariamente. Mas quando isso gera um sofrimento constante, aquela culpa constante, vale a pena buscar uma ajuda profissional. E como começar a dizer não? Comece criando pausas pequenas antes de responder aos pedidos. E agora um resumo rápido para você que está até aqui. Muitas pessoas não têm dificuldade de dizer não, mas elas têm medo das consequências emocionais que imaginam vir depois disso. A psicologia mostra que limites saudáveis são fundamentais para relacionamentos equilibrados. Aprender a dizer não é um ato de egoísmo, é um ato de autocuidado. Mas atenção, a dificuldade de dizer não normalmente não aparece sozinha. Ela costuma caminhar junto com outros comportamentos emocionais que afetam milhares de pessoas sem que elas percebam. Parece meio que um combo, sabe? A ansiedade, a necessidade constante de aprovação, o medo de decepcionar. E até mesmo a dificuldade de descansar sem se sentir culpado. E é exatamente isso que você precisa continuar acompanhando nos nossos próximos vídeos por aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais dicas que transformam a sua vida. Um abraço e até a próxima!